Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 8. Lucas 8, do verso 4 em diante. Livro de Lucas, capítulo 8, do verso 4 em diante. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um, dizendo isto: clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os ministérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvidos não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu na beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvidos de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Só até aqui, irmãos. Fechem seus olhos. Vamos fazer mais uma breve oração. Poderoso Deus, em nome de Jesus nós glorificamos o seu nome e rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, em nome de Jesus nós Te suplicamos para que haja conversão genuína no nosso meio, haja conversão verdadeira no nosso meio pelo poder que há na Sua palavra, Pai. Pai, que a boa semente que vai ser lançada, Senhor, tenha o poder de penetrar no mais duro coração nessa noite, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo roube essa semente. E nos ajude para que não venhamos abrir brechas, Pai, para permitir que o inimigo roube essa semente. Assim nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pelo convite. Obrigado, meu amigo evangelista David, né? Meu irmão aqui que eu tive a satisfação de conhecer. Muito obrigado. Igreja, muito obrigado pela recepção. Vocês são bênçãos de Deus. Mas vamos à palavra. A palavra do Senhor nós temos por tema a boa semente do Evangelho. E eu quero começar a palavra do Senhor com uma frase do John Piper, que ele diz o seguinte: somente o Evangelho pode fazer duas coisas aparentemente contraditórias: destruir o orgulho e aumentar a coragem. John Piper fala isso. E é dentro dessa palavra que nós vamos ministrar, tendo como base a boa semente do Evangelho. O Evangelho genuíno, irmãos, ele está sendo pregado com mais intensidade. Se nós formos ver ao longo do tempo, tem se levantado muitas igrejas pregando a verdade do Evangelho,
Tem muitas sim com heresias, está cheio. Mas, pela bondade de Deus e pela a infinita misericórdia de Deus, também tem se levantado igrejas com o joelho no chão, pregando a verdade da Escritura. Então, o Evangelho genuíno nesses últimos tempos, ela está sendo pregado com mais intensidade. A semente está sendo lançada. Deus está falando de uma forma gloriosa com toda a humanidade. Isso para expressar a bondade e a misericórdia dele. O mundo, ele vem se afundando na corrupção moral. Nós estamos vendo isso acontecer. O mundo está de ponta cabeça. Cada vez mais ele está entregue à corrupção moral. Valores e princípios éticos a qual nós aprendemos de criança já não existem mais. As pessoas não mais se respeitam. Você tira pelas músicas a qual nós ouvimos hoje. São músicas imorais que corrompem os nossos valores, que corrompem as nossas crianças. Os valores, princípios éticos que cada vez está sendo destruído. As pessoas estão cada vez mais incrédulas quando o assunto é o Evangelho de Cristo. Ou seja, por mais que se fale da palavra de Deus, poucos ouvirão e entenderão a voz de Deus. Infelizmente. Tem sido pregado com mais intensidade, tem sido pregado com mais força. Deus tem levantado homens cheios do Espírito nessa geração, pregando a palavra com bastante intensidade, mas infelizmente as pessoas estão endurecendo o coração. E por mais que se pregue a verdade do Evangelho, por mais que se levantem homens cheios do Espírito para pregar a verdade do Evangelho, poucos vão querer ouvir a palavra da verdade. Eu não falo essa palavra a qual está sendo, que se prega em muitos lugares, a famosa teologia da prosperidade. Essa não. A qual coloca o homem no centro da coisa. Não, isso não. Não é esse tipo de palavra. Nós vemos que essas igrejas, realmente elas são igrejas lotadas, cheias, e a gente fica até mesmo meio que sem entender, é incoerente. Mas é porque as pessoas, elas querem isso. Elas querem esse tipo de coisa. Elas querem ser o centro. Elas querem que ser valorizadas. Elas querem que Deus seja o gênio da lâmpada, a qual o nosso irmão aqui falou, que o irmão estava orando por uma casa na praia, com um carro na garagem. É isso que as pessoas querem. Elas querem que Deus seja o gênio da lâmpada, que esfregue lá, saia Deus e diga, faça 3 pedidos. É isso que as pessoas querem dessa geração. Mas quando se levanta igrejas sérias, igrejas firmadas no Evangelho, firmadas na palavra, igrejas de oração, igrejas que homens cheios do Espírito se levantam para pregar a palavra, as pessoas parecem que rejeitam. Porque vai mexer com essas pessoas. Vai fazer com que essas pessoas realmente sejam transformadas. Como diz a palavra do Senhor em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela vai ser levada quando existe uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeiramente firmada na Escritura. Elas são levadas a entender que precisa renunciar a si mesmo, como o próprio Cristo disse. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essas palavras as pessoas não querem ouvir. Poucos vão entender a voz de Deus. Isso acontece também com os que se denominam cristãos. Os cristãos, aqueles que se denominam cristãos, também estão assim. Eles estão ouvindo a palavra, a semente está sendo lançada, porém ela está caindo em vários tipos de terreno. E esse terreno é cada um de vocês. É cada um de nós. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Examinar nós mesmos, como diz a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Nós precisamos fazer essa autoanálise. Nós precisamos se examinar. Aonde essa semente, qual é o terreno que essa semente está caindo? Perceba, todos estão ouvindo a mesma palavra. A semente é a mesma para todos. Mas aonde é que essa semente vai cair? Qual é o terreno? E isso não é o pastor que vai fazer. É cada um de vocês que vão se examinar. É vocês que vão fazer a autoanálise. A semente é a mesma. Não há problema com a semente. A semente é a palavra de Deus. Não há erros. A palavra, ela é inerrante. Ela é suficiente para cada um de nós. O problema é aonde está caindo a semente. Esse é o problema. E é aí que nós vamos precisar fazer uma autoanálise. Como é que você está recebendo essa semente chamada Evangelho? As pessoas estão dentro da igreja, né? As pessoas estão recebendo a mesma palavra, a mesma semente. Mas você consegue perceber a forma que a semente não frutifica? Pela conduta dessas pessoas. Não é dentro da igreja, é fora dela. É fora da igreja que vai se mostrar se a semente está caindo em um terreno bom. Porque dentro é fácil. No meio do pastor, no meio dos irmãos em Cristo, as pessoas se camuflam. Elas colocam máscaras. O negócio é fora, no campo, aonde ninguém está lhe vendo, mas Deus está vendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso que nós precisamos entender. Como é que nós estamos recebendo essa boa semente chamada Evangelho? Tem crentes que vão estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas denominadas cristãs que vão estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Porém, elas nunca vão entender. E é ruim isso. Elas vão estar nos cultos semanais, nos cultos de domingo, ouvindo a mesma palavra, ouvindo arrependei-vos, sendo levadas a fazer uma autoanálise da sua vida, da sua conduta. Mas essas pessoas, infelizmente, nunca vão buscar entender o Evangelho. Nunca vão buscar entender a palavra de Deus. Porque o Evangelho, irmãos, não é para simpatizantes. Evangelho não é para simpatizantes. Evangelho é para arrependidos. É para aqueles que reconhecem a grandeza de Deus. É para aqueles que reconhecem que dependem de Deus. É para aqueles que vêm ao Senhor com humildade, reconhecendo que Ele é bom e que nós somos falhos e pecadores e carecemos da misericórdia dEle. É para esse o Evangelho. O Evangelho não é para simpatizantes. Tem muitos que simpatizam com o Evangelho, mas não se arrependem. Essa é a verdade. As pessoas estão dentro da igreja ouvindo a mesma palavra. São simpatizantes. O que é simpatizante? Eu gosto daquela igreja. Eu gosto daquele pastor. Eu gosto como ele prega. Eu até gosto daquele louvor. Mas não se arrependem. Mas não buscam viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Então o Evangelho não é para simpatizantes. O próprio Cristo vai dar margem para isso. O Evangelho é para os arrependidos, que entendem que precisam mudar. Que precisam de nascer de novo, como Cristo disse para Nicodemos. Nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos, a Bíblia vai ser bem clara, ele era mestre da lei. Um homem que ensinava.
Mas quando foi ter um face a face com Cristo, um tete a tete com Cristo, Cristo disse para ele: precisa nascer de novo. Aleluia. Então nós precisamos viver com Cristo. E não só um dia na igreja, mas é por toda a vida. Andar com Cristo não é somente estar um dia nos cultos. Isso é importante, muito importante. A própria palavra nos adverte: congregai-vos. É aqui que nós vamos estar juntos, nos alimentando da palavra, um segurando na mão do outro, se fortalecendo, né? Andando em comunhão, andando em unidade. Isso é bom, é bíblico. Aleluia. Mas andar com Cristo, irmãos, é dia a dia. Aleluia. Como nós vamos ver em Lucas, no 4, verso 4 ao 10. Que a palavra do Senhor diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de toda a cidade, disse-lhe Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu cento por um, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é bastante interessante, né? Nós vamos ver isso muito no livro lá em Apocalipse, né? Cada revelação que o Espírito traz para a igreja, ao final ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Cristo fala a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Todos nós temos 2 ouvidos perfeitos. Estamos ouvindo. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é entender, compreender e colocar em prática. Essa é a diferença. As pessoas ouvem, mas não praticam. Elas ouvem, nós estamos com a nossa audição perfeita, mas no decorrer da sua vida, nada disso é colocado em prática. É por isso que Jesus sempre vai advertir: quem tem ouvidos, ouça. Jesus também vai fazer uma citação de Isaías 6:9. Vamos lá, irmãos. Parece que não fechem a Bíblia. Seis, 9. Livro de Isaías 6:9, ele vai dizer o seguinte: 6:9. Começando do 8 para nós ficar algo compreensível, diz assim: 6:8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dizes a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aleluia. Veja, Glória a Deus. existe, irmãos, existem mistérios e segredos no Evangelho. Existe. Por quê? Só os atentos vão entender a palavra de Deus. Só os que estão atentos, só os que estão vigilantes, só os que estão em oração, que vivem em busca de Cristo, é que vão entender a palavra de Deus. Os tolos, os desatentos, os incrédulos, nunca vão compreender as palavras de Cristo. Nunca. Tolos, incrédulos, nunca vão compreender.
E nós precisamos entender que, será que nós não somos incrédulos? Porque se nós verdadeiramente estamos ouvindo a voz de Deus, estamos verdadeiramente buscando ouvir a voz do Senhor e ser coordenado pela palavra de Deus, alicerçada na rocha, por que não praticamos? Por que vivemos uma vida como, às vezes, pessoas incrédulas? Pessoas que talvez nem conhecem a palavra de Deus, mas está dentro da igreja, ouve a palavra. Esse é o mistério do Evangelho, esse é o mistério da palavra. Os atentos vão entender. Os que estão vigilantes vão entender. Os que estão buscando respostas de Deus em oração, estão clamando, estão suplicando, estão chorando, reconhecem a sua dependência, reconhecem a sua miserabilidade diante de Deus, reconhecem que Ele é poderoso e santo, justo e fiel. Aleluia. Esses vão compreender, vão ouvir a voz de Deus, vão ser guiados, coordenados pela palavra dEle. Mas os tolos, incrédulos, é igual aquele ditado, né? Entra aqui, sai aqui. É o famoso ouvido de mercador, como diz o ditado. E o objetivo é nós fazermos dentro dessa palavra uma reflexão, um autoexame. Nós precisamos ser autocríticos com nós mesmos. Não é observar a vida do outro, mas observar nós mesmos. Aleluia. Fazer uma autoanálise da nossa vida, da nossa conduta. Aleluia. Fazer uma autoanálise de como estamos guiando a nossa vida como cristãos, como servos do Senhor. Amém. A palavra que é lançada, a semente que é lançada, aonde ela está caindo. É isso que o Senhor quer que nós façamos nessa noite, um autoexame, uma autorreflexão. Seja autocrítico com você mesmo. Isso não é o pastor que vai fazer, não é os irmãos que tem que fazer, mas é você que vai fazer por você mesmo. Aleluia, Deus. E se você encontrando os erros, os defeitos que certamente vai encontrar, corrija. Corrija. E viva para a glória de Deus. Para que assim, irmãos, nós possamos compreender e viva de acordo com a palavra de Deus. Amém. Que é a nossa bússola, que é inerrante. É a palavra que tem que guiar a vida do cristão. Se não for essa palavra, irmão, certamente nós vamos nos perder. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Se nós não estivermos se nós não alicerçarmos as nossas vidas de acordo com a palavra, vamos nos perder. Certamente vamos nos perder. Então nessa noite o Senhor quer que nós sejamos autocríticos, façamos uma reflexão e façamos um autoexame. O que é que nós vamos aprender com essa palavra? Vamos voltar para Lucas. Lucas 8. O que é que nós vamos aprender, irmãos? Cristo ele vai falar sobre a semente que é a palavra. E essa semente, na verdade, ela vai cair em 4 tipos de terrenos, que na verdade são 4 tipos de pessoas que vão receber essa palavra. Cristo vai falar aqui
sobre a semente, né? Que é a palavra, ele vai deixar bem claro isso. E essa semente, que é a palavra, vai cair em 4 tipos de terreno, que são 4 tipos de pessoas que vão receber essa palavra. Vamos trazer para nós. São 4 tipos de cristãos que estão recebendo a mesma palavra, a mesma semente. 4 tipos de cristãos. Eu não estou falando de 4 tipos de sementes diferentes. Não. Estamos todos ouvindo a mesma palavra. A mesma semente está sendo lançada para todos. E é por isso que nós precisamos ficar atentos, porque um desses 4 pode ser você. Um desses 4 pode ser vocês. E é por isso que, eu repito, nós precisamos fazer uma autoanálise. Não endureça o coração, como a palavra do Senhor diz. Quando ouvir a voz do Senhor, né? Não endureça o coração. Mas pelo contrário, irmãos, receba a semente, receba a palavra. Seja autocrítico, é isso que faz toda a diferença. Como Isaías fez. O que Isaías vai dizer em Isaías 6, né? Sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado. E na medida que ele reconhece o pecado, o anjo vem com uma brasa viva, né, no antenaz, e toca no Isaías, nos lábios de Isaías, purificando o Isaías. É assim que tem que acontecer no meio do cristão. A semente está sendo lançada não para maltratar, não para machucar as pessoas, mas para que ela seja autocrítica, faça uma autoanálise, um autoexame da sua própria vida. Porque a semente não é diferente, é a mesma. Mas em que terreno está caindo? Aleluia, Deus. Os cristãos, são 4 tipos de cristãos, que talvez esteja um desses aqui. Mas a palavra é: se examine a você mesmo. Seja humilde para reconhecer. Aleluia. Senhor, eu ainda preciso, né? E aí você vai fazer o seu autoexame, a sua autocrítica, e você vai dizer: Senhor, eu reconheço que, sabe, ainda preciso mais. Aleluia. Preciso me chegar mais. Aleluia. Eu ainda tenho permitido que o inimigo roube a semente. Pai, a semente está sendo lançada, mas ainda está caindo em terreno espinhoso, pedregoso. Mas me ajuda, Senhor, para que a semente possa cair em um terreno fértil. Para que o meu coração seja esse terreno fértil. E eu possa gerar frutos dessa semente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então todos aqui estão ouvindo a mesma palavra. E aí é isso que nós vamos meditar nessa noite. Qual é a primeira pessoa, na verdade? Jesus vai dizer o seguinte. Lucas 8, versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado a conhecer o ministério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvidos não entendam. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Está aqui. A semente é a palavra. Está aqui. Está na mão de vocês, correto? Amém. Aí agora vem. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram: vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos.
é a primeira pessoa, o primeiro cristão. O que é que acontece? Esse cristão está dentro da igreja. Essa pessoa está dentro da igreja, não é fora. Entenda, a palavra revelada para os salvos, para os servos do Senhor. Os tolos não vão entender isso aqui. Os desatentos não vão entender isso aqui. Mas é para nós, servos do Senhor. Elas vão estar dentro, essa primeira pessoa, ela vai estar dentro da igreja. Porém, ela não vai dar nenhuma importância ao que se fala na igreja. Os cultos acontecem, o pastor se prepara, o pastor prepara a palavra, ora por ela, se dedica por ela. Essa pessoa vem, mas não dá crédito nenhum, não dá importância nenhuma ao que se fala. Aleluia. Ela está ali somente fazendo o quê? Volume. Pouco importa o que está sendo pregado. Verdade. Aí Jesus diz que o diabo vem e rouba. Sabe por quê? Porque ela permite que isso aconteça. Verdade. Ela não está nem aí, meu amigo, para o que se prega. Não, essa palavra que o pastor pregou é muito dura, eu não me encaixo, não é assim que tem que ser. E como é? Porque a palavra do Senhor diz: arrependam-se, arrependei-vos. Foi o que mais Cristo pregou, palavra de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a primeira pessoa. E eu não estou aqui com essa palavra maltratar ninguém, não. É para que você, mais uma vez eu repito, faça uma autoanálise. Talvez essa primeira pessoa já pode ser você. Aleluia, Jesus. Você está dentro da igreja, vem para os cultos, não perde um culto, mas não está nem aí para a palavra de Deus. Não está nem aí para a semente que está sendo lançada. Pastor pregando, palavra de salvação, palavra de arrependimento, palavra que vai levar você mais próximo de Cristo, palavra que vai deixar você mais forte em Deus, vai buscar força em Deus, mas você está ali? Não. E às vezes endurece o coração, talvez pela palavra que é ministrada, endurece, né? O coração e diz: não é bem assim não tem que ser assim não também. Vá dizer isso a Cristo. Aleluia. O próprio Cristo, meu irmão, vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim. Verdade. E ele não vai dizer isso para ímpio não, mas vai dizer para aqueles que se achavam crentes. Porque a própria palavra vai dizer: nós comíamos, nós bebíamos, nós pregávamos. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Aleluia. Isso não é para ímpio, irmãos, mas é para quem achava que tinha intimidade com Deus, Aleluia. mas não tinha vida com Deus. Então talvez você seja essa primeira pessoa. Você está na igreja, ouve a palavra, porém não dá nenhuma importância ao que se fala. Está ali somente fazendo um volume na igreja. Talvez às vezes só atrapalha, né, o crescimento da igreja. Aí o diabo vem e arrebata a semente. Porque quando sai dessa porta para fora, aí é que se vai ver se surtiu o efeito da palavra. É o modo como ela se comporta, é o modo como ela vive, é o modo como ela age, é o modo como ela se socializa com as pessoas. Na igreja ela é uma coisa, mas na sociedade, quando ela está no meio de outras pessoas, ela se camufla. Segunda pessoa, irmãos. Vamos lá. Continuando a palavra. Vem o diabo e arrebata-lhe do coração para que ceder crendo não sejam salvos. A segunda, a que caiu sobre a pedra, são as que ouvindo a palavra, a recebem até com alegria. Estes não têm raiz,
creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. É o que a gente está vendo com muitos cristãos hoje em dia. Cristo não nos prometeu vida fácil. Aleluia, Jesus. Pelo contrário, Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluia. Ponto, tá? Tem pessoas que gostam de acrescentar, né? Você também pode vencer. Esqueça isso. Quem venceu foi Cristo, não foi você não. Aleluia, Jesus. Cristo venceu o mundo. Nós somos igual a Paulo, estamos no combate, né? Vai chegar o dia quando nós vamos dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Até esse dia, você e eu somos combatentes. Aleluia. Essa segunda pessoa, ela está na igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus. Ela louva a Deus, ela dá glória a Deus. Ela aparentemente, ela parece ser uma pessoa firmada. Ela parece que está firme. Mas só parece, né? Ela parece ser uma pessoa que está firmada, que está forte. Mas é só uma aparência. A demora é vir um momento de tribulação. Aleluia, Jesus. Quando vem um momento de tribulação na vida dela, ela não suporta. E aí a primeira coisa que ela vai abandonar é quem? É Cristo, a igreja. Ela vai dizer logo, Cristo, Deus não me ouve mais. Parece que o céu está de bronze. Cristo parece que não me escuta mais. E aí ela agora desiste de estar vivendo uma vida em comunhão com Deus. Aí até engana até os irmãos da igreja, né? Os irmãos dizem: oxe, aquela pessoa que parecia ser tão firmada, aquela pessoa que parecia ser tão focada, olha como ela vivia. Olha como era ela na igreja. Cantava, não perdia um momento de oração. Estava ali aparentemente atenta, aparentemente firmada. Irmão, o que é que aconteceu, irmão? Ah não, pastor, parece que Deus não me ouve mais, não quero mais. Essa pessoa muitas das vezes está entre nós. As pessoas estão ali ouvindo a palavra, aí louva com aquela alegria, a glória. Parece ser uma pessoa firmada, forte, mas quando chegam os momentos difíceis, a qual vai chegar para todos, não existe um que não passe por situação difícil. Não existe. Se tiver alguém aqui, me mostre, que eu preciso saber. Todos vão passar por momentos difíceis. Todos vão passar por momentos de dificuldade, de tribulação, uma hora da sua vida. E o próprio Cristo já deixou isso claro. Aleluia. Então, ela não suporta, né? Por que ela não suporta? Porque ela acha que a vida do crente é só festa. A vida do crente é só oba-oba. Ela não entende que a vida do crente tem tribulação. E que é no meio da tribulação que se revela os melhores soldados. Aleluia. É no meio da tribulação que vai se revelar os melhores e verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Aleluia. Não é quando as coisas estão boas. É quando as coisas estão difíceis. É aí que vai se revelar os verdadeiros adoradores. É aí que vai se revelar os soldados de Cristo, os valentes de Cristo. Porém, essa pessoa não tem raiz e logo vai deixar de andar com Cristo. A terceira, verso 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Essa é a terceira pessoa, o terceiro tipo de crente.
Essas pessoas, elas ouvem a palavra, elas estão dentro da igreja, ouvindo, louvando, tudo, mas as coisas do mundo ainda estão vivas nela. Ainda tem resquícios do mundo nela. Ela não se libertou totalmente das coisas desse mundo. Ela ainda flerta com o mundo. Ela ainda, coisas do mundo que ainda atrai ela. Ela nunca, na verdade, se converteu. Nunca foi uma pessoa que nasceu de novo. Ela ainda namora com o mundo. Tudo desestabiliza essa pessoa. Ela é o tipo de gente, irmão, que está do lado de quem... ela vai estar do lado de quem dá mais, na verdade. Se o mundo for mais favorável, pronto, aqui que eu tenho que ficar. Como o evangelho não é vida fácil, requer renúncia, requer carregar a cruz. Então, irmãos, essa pessoa que não é convertida e que ainda flerta com o mundo, que ainda namora com o mundo, tudo desestabiliza ela. Infelizmente. Então ela sempre vai estar do lado de quem dá mais. Ou o mundo, ou a igreja. Ela nunca vai amadurecer. Nem na mente e nem na caminhada cristã. Aleluia. Infelizmente. Nunca vai chegar em um nível de maturidade para entender o sentido da palavra de Deus. E aí as coisas do mundo, os cuidados do mundo, a riqueza, as amizades, tudo tira essa pessoa da caminhada cristã. Tudo desestabiliza ela. Talvez porque ela não recebeu uma palavra verdadeira, genuína, uma palavra bíblica. Talvez ela foi somente atraída, pelas palavras das prosperidades. E quando ela se depara com a verdade do evangelho, epa, não. O mundo me dá mais. O mundo me dá casa na praia, me dá carro na garagem, dinheiro na conta, amizades. Então é isso que eu quero. É mais proveitoso, até porque Satanás faz isso. Cria um mundo de ilusão. Mas é só ilusão. Então Satanás vai cegar o entendimento dessas pessoas a ponto de delas serem sufocadas pelos cuidados e deleites dessa vida. A quarta pessoa, verso 15. A que caiu na boa terra, só são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, ou seja, guardaram a palavra. Estes frutificaram com perseverança. Veja, essa pessoa, irmãos, esse crente, elas ouviram a palavra, guardaram a palavra. Olha o que ela diz: aqui caiu na boa terra são os que têm ouvidos de bom e reto coração. Reteram, guardaram a palavra. Estes frutificaram com perseverança. Ou seja, esse crente, essa pessoa, ouviu a palavra, guardou a palavra, e agora ela dá bons frutos. Ou seja, mostra que essa pessoa amadureceu na sua mente e na sua caminhada cristã. Aleluia, Deus. Nada vai desestabilizar essa pessoa. Nada mais vai tirar ela da presença de Deus. Ela não vai permitir que o inimigo roube mais a semente. Por quê? Porque agora ela está dando frutos, ela entendeu, ela amadureceu a mente, a caminhada cristã. Não, o meu alvo é Cristo. Aleluia. O meu alvo é Cristo. Esse mundo já não mais me pertence, é qual Paulo mesmo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive
cristão entende tais palavras, ele dá fruto dessa palavra, ele dá fruto dessa semente. É visível um cristão que entende a palavra. Você consegue ver frutos dela. Amém. Na vida desse cristão. Aonde ela chega, irmãos, ela é bênção do Senhor. Aonde ela chega, ela não perde um momento e fala da palavra de Deus. Amém. Na sociedade, no ciclo de amizades. No ciclo de amizade delas. Ela seleciona. E aonde ela se chega, irmãos, aonde Deus coloca ela, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja lá onde for, ela sempre vai se destacar. Ela sempre vai mostrar que é diferente. Amém. Porque ela entendeu, ela amadureceu a boa palavra. A caminhada dela é outra, a vida dela é outra, a conduta dela é outra. Ela persevera. O mundo não faz mais parte da vida dessa pessoa. Tudo que ela faz é bom porque o coração dela é generoso. Ela não é pedra de tropeço na vida de outra pessoa. E nem na igreja, né? Ela não vai ser pedra de tropeço nem na vida de outras pessoas e nem no crescimento da obra de Deus. Pelo contrário, ela vai se somar para que a igreja cresça. Para que a igreja de Cristo avance. Ela vai se somar com os seus pastores, com os seus irmãos, para que o evangelho cada vez mais, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, seja propagado com mais intensidade. Porque o que ela recebeu, ela quer que os outros também tenham. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa pessoa, irmãos, ela é bênção de Deus. Glória a Deus. Porque ela entendeu o que é o evangelho. Ela entende isso. E aí, irmãos, lembra que eu falei que nós precisamos ser autocríticos, fazer uma autoanálise, fazer um autoexame? E eu queria deixar essas perguntas. Qual tipo de pessoa você é dentro dessa palavra? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta pessoa? A palavra que está saindo, a palavra que está sendo semeada, está caindo em qual terreno? Aleluia, Jesus. Não sou eu que vou dizer. Não é os líderes dessa igreja que vai dizer. Mas é você mesmo que vai se examinar. Amém, Jesus. É você mesmo que vai auto se avaliar Aleluia. Glória a Deus. e ver qual terreno está sendo o seu coração. Mas faça isso, e faça isso depressa, irmãos. Faça isso e faça isso depressa, porque Deus está nos dando chances para isso. Deus está nos dando oportunidades para isso. Aleluia. Deus está mostrando que Deus está exercendo ainda sobre nós a misericórdia dele, a graça dele. Ainda está disponível, então não endureça o coração, mas se avalie. Aleluia. E se você for a primeira, a segunda ou a terceira, busque ser a quarta pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ajude a igreja. Ajude a obra de Deus. Seja bênção na vida das pessoas. Propague o evangelho, a qual você recebeu de graça. Louvado seja Deus. Aleluia. Spurgeon vai dizer: se os frutos não foram mudados, a árvore não foi mudada. Se o caráter não foi transformado, o homem não foi regenerado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.